Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, hoje vamos meditar um pouco no Salmo 93. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso, bem curtinho, mas mostra-nos que o Senhor é o Rei dos Reis sobre todas as coisas, todos os povos, Ele é Rei. Um salmo que tem por título o poder e a majestade de Deus. A majestade do onipotente, onisciente, onipresente Deus é o tema principal desse e de vários salmos. O Senhor reina. Somos temporários. Nos traz essa consciência. Tudo aqui é temporário. Os reis, as pessoas, as dificuldades, as autoridades humanas, tudo. Mas o Deus Todo-Poderoso é para sempre. Ele é de eternidade a eternidade. Nós vemos que Jesus, em Marcos 13:31, disse: passarão todas as coisas, mas a minha palavra não há de passar. Jesus, Deus se fez carne para habitar no meio dos homens e nos trazer tantas bênçãos, inclusive o direito de nos achegar até a Ele, né? Então, ele inicia o salmo dizendo: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força, com o qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Louvado seja Deus. Ele tem todo o poder, ele tem domínio sobre tudo. Eu acho interessante meditarmos que Deus, ele criou tudo. Pela sua palavra, ele disse: haja e ouve, porque ele é antes de tudo. Glória a Deus. Nós vemos que todo o firmamento está suspenso no ar pelo poder e pela majestade do Criador de todas as coisas. Isso nos faz pensar no grande poder, no senhorio absoluto dele, na soberania. E na nossa pequenez, somos apenas um pontinho no universo. Mas ele está estabelecido. Isso significa firmado. Deus está firmado na sua própria fidelidade. E ele continua aqui no verso 2: teu trono está estabelecido, ou seja, está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Louvado seja Deus. Né? Deus, ele reina. Deus, ele tem o poder supremo. Deus é imensurável o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. E nós deveríamos nos colocar como a menina dos olhos, como a Bíblia mesmo diz que somos a menina dos olhos, mas como se fôssemos seus bichinhos de estimação, poderíamos dizer assim, porque Deus, ele cuida de cada um de nós e todos nós somos preciosos à sua vista, porque nós somos suas criaturas. Ele nos fez com o seu poder, porém, ele nos deu parte da sua
grandeza do seu poder, porque Ele colocou em nós o fôlego de vida, o seu próprio fôlego. E Ele colocou em nós atributos, porque a gente vê que nada tem seu próprio domínio, não é? A gente vê o sol, ele está pronto a brilhar lá no firmamento e a terra se move, ora tá sol, ora é noite, ora é dia, ora é noite. As plantas não podem reclamar porque não lhe colocaram água, elas estão lá apenas para a sua função. As chuvas, a seu tempo, elas caem, e quando não, vem a seca. Mas interessante que o homem ele fez com direitos de escolha, direitos de pensar, de decidir, direito de escolher quem seria o seu rei. E nós temos o direito de escolher, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou a humanidade. Então existe outro que reina. Mas nós temos a opção de entregar nossa vida para o reinado sagrado, o reinado divino, para que Deus, porque Ele que conhece todas as coisas, possa nos guiar, porque Ele é soberano. Então, se eu escolho tê-lo como Senhor da minha vida, eu me submeto a Ele. Esses salmos que estamos, a maioria deles, e o Salmo 91 chama para uma proteção onde aquele que habita à sombra do Onipotente, né, poderá descansar seguro, porque nenhum mal lhe acometerá. Mas nós vemos que existe uma condição para isso. Já o Salmo 92, ele chama para uma parada, uma pausa, para a gente meditar na grandeza desse Deus. Porque quando a gente medita na grandeza dele, no seu poder, no seu cuidado, nos livramentos que ele nos dá, aí a gente passa a confiar mais nele. E aqui o Salmo 93, ele vem confirmando isso, porque ele é soberano, ele é a majestade suprema, ele tem todo o poder. Então, por que nós nos sentimos tão mal em certos tempos? Diante das adversidades, deveríamos lembrar da grandeza desse Deus maravilhoso, né? A gente lembra que Jesus estava no barco com os seus discípulos, lá em Mateus 8, 23 a 27, a Bíblia diz que ele estava com seus discípulos e ele foi deitar um pouco, porque ele estava na sua condição humana, sentiu cansaço ou sono talvez, porém ele queria provar a fé dos seus discípulos, daqueles que o seguiam. Juntinho dele, ouviam suas palavras, presenciavam os milagres e já havia dado a autoridade a eles. E eles se desesperaram quando viram o mar em fúria e chamaram, né? Não se te dá que pereçamos, né? Não está vendo que a gente vai perecer? O barco está balançando. E ele disse apenas poucas palavras: mar, acalma-te, aquieta-te, né? E depois ele falou para os seus discípulos: homens de pouca fé, né? Porque muitas vezes esquecemos da grandeza do nosso Deus. É por isso que nos desesperamos tanto, porque esquecemos de meditar nessa grandeza, nessa soberania, mas principalmente de nos colocar no lugar de subalternos, para que Ele possa sim governar a nossa vida, reinar em nós. E isso é maravilhoso, aquele que nos criou, porque como eu estava meditando hoje, no Salmo 139, e se Deus permitir, nós chegaremos lá, versos 16 em diante, os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita. No teu livro, todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão precioso também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus, quão grande é a soma deles. Aleluia. Porque aqui fala, como eu sempre gosto de falar, que fomos contemplados por Deus ainda
no útero da nossa mãe, ele está dizendo aqui que ainda éramos embrião, imperfeitos ainda, o qual era continuamente formado, os nossos órgãos eram formados, os nossos membros eram ainda formados, nem ainda havia nenhum deles, mas que os pensamentos de Deus são preciosos para conosco, para comigo, para com você. Quão grande é a soma deles, né? Se eu fosse contá-los, eles seriam maior em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, né? Deus está conosco desde quando fomos formados, os nossos órgãos, os nossos membros foi formado, Deus estava ali e ainda continua comigo e com você, né? Precisamos confiar mais, precisamos lembrar mais desse Rei maravilhoso na nossa vida que nos formou e tem o controle de tudo, não é? Eu imagino assim que quem inventou um celular sabe mexer em tudo, né? Conhece tudo. Então, se quem formou a gente conhece todos os detalhes nossos, isso é tão maravilhoso, né? E aí o verso 3 diz assim: as enchentes te elevaram, ó Senhor, as enchentes levantaram sua voz, as enchentes levantaram as suas ondas. O Senhor no alto é mais poderoso do que o marulho de muitas águas, sim, do que as poderosas ondas do mar. Então a gente vê que nessa parte, o salmista ele está se referindo porque na Bíblia, simbolicamente, muitas águas significam povos, né? Então, a autoridade dos povos, porque eles se levantando, ou seja, humanos se levantando para desafiar a Deus. Então, são a multidão. A gente pode ver no Salmo 65 e o verso 7, ele diz que aplaca o barulho dos mares, o barulho das águas, das suas ondas e o tumulto dos povos, né? Então é comparado aos povos. E o que é que a gente vê hoje, né? As pessoas de autoridade se levantando, né? Até mesmo querendo ser maior que Deus nas suas descobertas, querendo dominar, esquecem que o Rei dos Reis, aquele que tem todo o controle, vê tudo, não é? Sabe de tudo. Aí, Isaías 17, 12 e 13 diz assim: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão, né? É uma profecia contra Damasco e Efraim. Então a gente sabe que os povos, os reis se levantavam contra o povo de Deus, vinham contra a nação de Israel para destruir, vinham com grande fúria, mas esqueciam que Deus está acima de tudo. E aí, no verso 4, ele vem dizendo: o Senhor no alto é mais poderoso do que o marulho de muitas águas, sim, do que as poderosas ondas do mar. Teus testemunhos são muito certos e a santidade é própria da tua casa, ó Senhor, para sempre. Por isso, nós precisamos saber que Deus está acima de tudo e de todos, que não adianta a gente querer ficar no eu, né? Dizer eu faço, eu posso, não pode nada. A gente não pode nada se Deus não permitir, porque não cai uma folha da árvore. Ela pode estar seca como for, mas se Deus não permitir, ela não cai, porque Ele tem o domínio sobre os ventos, sobre os mares, sobre os rios, né? É Ele que dá limite ao mar para que não passe dali, né? Então Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder. Então, Ele sabe de mim e de você. Ele está no controle dessa pandemia, dos poderosos. É tanta coisa que a gente escuta, né? Que foi um vírus inventado para destruir parte
população. Na verdade, nós pequenos nada sabemos, mas Deus que vê tudo, sabe e conhece tudo, né? Em Hebreus fala, lá no capítulo 12, verso 14, né? Fala que a santidade que reconhece a majestade do Senhor é o que honra ao Rei eterno. Então, ele disse, sede santo porque eu sou santo. Então, quando reconhecemos a majestade de Deus, é quando buscamos a sua santidade, é quando reconhecemos que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele está acima de tudo, mas que Ele nos criou para a sua glória, Ele nos formou para a glória do seu nome. Então, que toda a nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, né? Eu sempre esqueço de ver onde está escrito esse versículo, né? Fazei tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, que toda a nossa vida esteja pautada em glorificar ao nome de Deus, né? Que não seja para escandalizar, mas que seja para glorificar, lembrando que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Lá em Coríntios 6, 19 e 20 diz, né? Não cuidais vós, né? Que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Rapidamente, vamos ver aqui, ó, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí, quem é o teu dono? Quem é o meu dono? Não é? Porque foste comprado por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Então, nosso espírito veio de Deus, desse rei maravilhoso, foi dele. Ele soprou nas narinas do homem. Então, é ele que deu o sopro de vida para mim, para você. Então, que ele possa reinar, que nós possamos deixar ele reinar, entregar a ele o reinado, ao domínio da nossa vida, né? O Senhor sempre foi rei de Israel desde o início. Lá em Êxodo 15, 18 diz: o Senhor reinará para sempre e sempre. O salmista mostra nesse Salmo 93, ele se mostra exaltando ao Senhor por sua majestade e domínio, mesmo que aqui na terra as coisas se perturbem, tudo fique difícil e que a palavra de Deus seja confrontada, porque muitos vêm confrontando a palavra de Deus, duvidando, não é? Mas ainda que alguns não desejarem a sua honra, honrar a esse rei maravilhoso, ele, o Senhor, permanece inabalável, pois dele é o poder. Ele é um Deus invencível, está no controle de tudo. Que ele seja proclamado rei na minha e na sua vida. Que nós possamos nos colocar à disposição dele para que ele governe, ele guie nossos passos, porque ele sabe de tudo, ele vê tudo. A gente não vê quase nada, a gente não sabe quase nada, mas vamos buscar o conhecimento dele, não é? Para que ele possa nos orientar e assim tenhamos uma vida pautada na sua vontade. Seja uma vida produtiva. Que Deus abençoe você por chegar até aqui. Minha gratidão, né? Que ele te cubra de bênçãos sempre, te dê a paz, tenha misericórdia de ti, como diz a bênção sacerdotal, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Se você puder deixar o seu like, ficarei muito grata. Se puder compartilhar com um amigo para abençoar a vida de um amigo, também ficarei muito grata. E Deus também, porque a gente vai repartindo a bênção, né? Se ainda não é inscrito e quiser se inscrever para que possamos alcançar cada vez mais vidas, também ficarei grata. Um beijo no seu coração.